Olá, meu nome é Cassiano Batista, sou professor da Rede Pública de Ensino de São Paulo e sociólogo formado pela Escola de Sociologia e Política. Vamos discutir cidadania com a professora doutora Roseli Coelho. Professora, do ponto de vista histórico e conceitual, o que você tem a dizer sobre cidadania? A cidadania é uma ideia e é uma aspiração também que existe já há muitos séculos, mas ela tomou consistência, substância, vamos dizer, veracidade histórica com a Revolução Francesa de 1789. Foi um acontecimento histórico que encerrou de vez com os privilégios de nascimento. No lugar de privilégio de nascimento, colocou no lugar esse direito difuso de pertencimento. Você é cidadão, você tem direitos pelo simples fato de nascer numa determinada cidade, num determinado país. E tem direitos porque é cidadão, e é cidadão porque tem direitos. Isso desde o século XVIII veio sendo, vamos dizer, engrossado, ampliado, tanto no sentido de incluir cada vez mais pessoas, novos segmentos de pessoas dentro desse guarda-chuva da cidadania, como no sentido de ampliar os direitos que compõem a cidadania. Eu não sei se cabe aqui, mas eu acho que, seria interessante mencionar rapidamente que o primeiro sociólogo a tratar da questão da cidadania, que escreveu um livro em 1950 chamado Cidadania, Classe Social e Status, ele diz que a cidadania é composta de três itens, vamos dizer, dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Os direitos civis, que nasceram lá no século XVIII, incluem o direito de ir e vir, de morar onde quiser, exercer a profissão que quiser. Os direitos políticos são do século XIX, o direito de ser votado, votar, fazer reunião, divulgar suas ideias políticas. E os direitos sociais são do século XX, o direito à educação, à habitação, à saúde pública, etc. Sim, e hoje, atualmente, sobre cidadania, a gente falou do ponto de vista histórico e conceitual, e atualmente, em pleno século XXI? O desafio continua sendo, vamos dizer, mais ou menos os mesmos, em duas frentes, tanto no sentido de incluir cada vez um número maior de pessoas, de todos os países do mundo, não é só do Brasil, não é só da Europa Ocidental, não é só do mundo ocidental. O desafio é incluir um número cada vez maior de pessoas dentro desse pacote constituído desses itens dos direitos da cidadania, quanto do ponto de vista de ampliar esses direitos. Por último, a gente tem falado até do direito à água potável, por exemplo, algo que o Marshall jamais pensaria, né? O direito a viver num mundo não poluído, o direito de viver em paz, o direito da criança, por exemplo, de ter paz doméstica, viver numa casa que não tenha violência, não tenha ameaça, etc. Ou seja, de um lado ampliar cada vez um número maior de pessoas sob essa égide da cidadania e do outro lado aumentar a pilha de direitos que compõe a cidadania. Isso já foi o desafio do século XVIII, XIX e XX, e agora mais do que nunca, exatamente porque eu acho que nós avançamos. É interessante a gente ver que ao longo do tempo as questões vão se colocando, como a professora bem colocou, há 50 anos, quando Marshall, sociólogo inglês, falou sobre cidadania, ele jamais pensaria que a água potável teria que ser um direito da sociedade. Mas uma coisa que me intriga muito ao discutir cidadania é a relação sobre educação e cidadania. O que você, professora, teria a dizer sobre isso? É um dos aspectos mais interessantes da reflexão sobre cidadania que o Marshall iniciou e vários outros, inclusive brasileiros, o Vanderlei Guilherme dos Santos e outros tantos escreveram. A educação é um dos aspectos mais importantes, provavelmente o mais importante. Por quê? Porque o cidadão é o indivíduo educado, ele precisa ter sido educado para ser um cidadão, para ter consciência, noção dos seus direitos e também dos seus deveres. Claro, ser cidadão implica também ter deveres. O que quer dizer o seguinte, o Marshall tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: a criança
tem o direito de ser obrigada a estudar. A criança tem o direito de ser obrigada a estudar. Não ser obrigada com o uso da violência, nem nada disso, mas ser obrigada no sentido de não ser deixada em paz enquanto não estuda. Porque a criança, se você deixar por conta dela, ela quer jogar bola, né? Ser obrigada no sentido de tenta de um jeito, não dá? Vamos tentar de outro jeito. Não gostou do livro? Vamos tentar os quadrinhos. Não gostou desse jeito? Que tal uma música? Ser obrigada a estudar no sentido que os adultos que a cercam, da família e da escola e de todo o aparato, esgotem, se for necessário, todos os recursos disponíveis para levar a criança a estudar, né? É interessante a gente pegar essa discussão em relação ao sentido da escola, numa escola, podemos dizer, uma escola cidadã, e pensar a formação da cidadania. É interessante, professora. Um outro ponto da nossa conversa é a relação cidadania para o futuro. Então, você sabe que talvez, junto com essa questão que eu falei da educação, que continua sendo primordial, porque a educação continua sendo o instrumento de inserção social e o instrumento de ascensão social, vamos dizer, né? Eu acho que nós todos, de modo geral, passamos por isso. Vamos dizer, melhoramos a nossa posição na sociedade através da educação. Nós continuamos apostando nisso, né? E isso é um enorme desafio. Nós vivemos em épocas de individualismo, né? De uma valorização excessiva do individualismo, e a cidadania exige sim um olho, uma valorização, um carinho especial com o coletivo, sabe, uma espécie de abandonar um pouco o egoísmo, o individualismo, e enxergar que a vontade geral, como dizia o Rousseau, né, é importante. O coletivo vem primeiro. Aliás, o meu direito individual não se realiza se o direito da coletividade não estiver plenamente observado, cumprido. E eu acho que esse é o desafio da cidadania para o século XXI. Interessante. Bom, professor, obrigado pela sua participação. A conversa foi bastante esclarecedora. Espero que para você também a conversa tenha trazido um esclarecimento.